as informações que acabaram de chegar também. Então, Nicolás Maduro está mobilizando a milícia venezuelana em resposta à movimentação de navios por parte dos Estados Unidos, inclusive falou para que os milicianos se reúnam em quartéis, também bases militares venezuelanas neste sábado e nesse domingo, e repetiu mais uma vez que não vai deixar nenhum império invadir as águas e também o território venezuelano, lembrando que a milícia venezuelana foi criada ainda no governo de Hugo Chávez em 2005 e são basicamente voluntários que têm um treinamento básico e que agora Maduro, então, mobiliza para tentar fazer essa defesa em relação a essa mobilização dos Estados Unidos. E o que é essa mobilização dos Estados Unidos? O que se sabe até o momento é que seriam 3 destroyers com mísseis guiados e que estariam se aproximando, então, da costa venezuelana, ainda com algumas informações desencontradas sobre exatamente a localização, onde eles estão, e também 3 navios com desembarque anfíbio, com 4.500 integrantes, então, das forças americanas, sendo 2.200 deles fuzileiros navais, e essa questão de ser um desembarque anfíbio eleva um pouco essa ameaça, porque isso significa que esses navios poderiam ancorar na costa venezuelana, e se os Estados Unidos decidissem fazer alguma operação terrestre, esses navios permitem que esses militares eles façam, então, esse desembarque. Existe uma lógica do governo Trump ali de combate ao narcotráfico, de acusações duras sobre o regime de Nicolás Maduro, que diz, inclusive, que ele é líder de um cartel para viabilizar o tráfico de drogas para os Estados Unidos. A gente vai explorar, claro, todos os detalhes dessa questão, mas vou começar trazendo uma apuração do Américo, falando sobre, inclusive, qual que é a posição do governo brasileiro, está no blog dele, em relação a essa tensão, e também já pedindo, Américo, para você explicar um pouco dessa tensão e também do olhar brasileiro sobre isso. Boa, Pri. Eu, obviamente, conversei essa semana com algumas fontes que eu tenho dentro do governo brasileiro, gente que está acompanhando muito de perto as movimentações do governo do presidente Donald Trump na América Latina, e em especial essa relação com o Brasil tão conturbada aí nas últimas semanas. E a avaliação deles é que, pelo menos num primeiro momento, a intenção dos Estados Unidos não seria invadir a Venezuela ou fazer algum tipo de aventura militar imediata para derrubar o Nicolás Maduro. Eles lembram, obviamente, que o presidente Donald Trump é muito imprevisível, que ele pode mudar de opinião de uma hora para outra, mas eles não acreditam neste momento que essa seria a missão desses militares. Então, qual é essa missão na interpretação dessas pessoas que eu conversei? É uma tentativa clara de intimidar os governos da América Latina que não têm um alinhamento ideológico, econômico com o presidente Donald Trump. Estamos falando de vários governos, na sua maioria, que tem uma tendência de esquerda. Então, uma das pessoas com quem eu conversei hoje, inclusive, sobre isso, disse o seguinte: nem o Donald Trump sabe exatamente o que ele quer com esses militares, mas que ele quer intimidar esses governos, isso é claro. Quais são esses governos? Em primeiro lugar, óbvio, o governo da Venezuela, que é visto como um pária pelos Estados Unidos, tem uma promessa de oferecer dinheiro para quem uma recompensa para quem passar informações sobre o Maduro, como se os Estados Unidos não soubessem onde está o Maduro. Se ele puder ser preso, alguém vai receber aí 50 milhões de dólares. Então, a pressão imediata, obviamente, é no Maduro, inclusive numa tentativa ali de talvez despertar mais uma vez a oposição venezuelana e, eventualmente, alguns grupos militares dentro da Venezuela que poderiam pensar num golpe de Estado ou algo assim. Mas a Venezuela seria o principal foco. O interessante são os outros países, na verdade, nessa avaliação dessas pessoas do governo brasileiro. Em primeiro lugar, o Brasil. Obviamente, também está nessa conjuntura, embora o tarifaço seja um recado muito mais duro, muito mais claro, muito mais direto ao Brasil. E os outros países? Colômbia, Panamá e México foram países que foram mencionados por mim. Por quê? Uma exceção nesse grupo, inclusive. Todos esses países são governados por governos de esquerda, com exceção do Panamá. Mas o Panamá
tem um ativo de muito interesse geopolítico para os Estados Unidos, que é justamente o Canal do Panamá. Vocês se lembram que antes, inclusive, do Donald Trump tomar posse, ele já falava que poderia e queria voltar a dominar o Canal do Panamá, como foi até o finalzinho do século passado, que os Estados Unidos controlavam o canal no território panamenho. A grande preocupação ali é o interesse chinês, que chegou a ter portos nos dois lados do canal. Outro caso muito importante é o México. O presidente Donald Trump já chegou a dizer que poderia bombardear os cartéis mexicanos e vem culpando o governo da Claudia Sheinbaum, que é uma presidente de esquerda também, que tem um discurso cuidadoso com o Trump, porque a economia mexicana depende muito da economia americana, mas que também não se dobrou aos desejos do Donald Trump. E o Trump acaba acusando ela e o governo dela de questões como imigração e a entrada de fentanil nos Estados Unidos. Como se os Estados Unidos não pudessem fazer mais na sua própria fronteira, inclusive, para conter esses problemas. Uma solução seria trabalhar junto com o governo mexicano e não ameaçando o governo mexicano, mas esse é o estilo do Trump. E o outro caso, também bem importante, é o da Colômbia, que, em primeiro lugar, é o principal país produtor de cocaína. Além disso, tem cartéis muito poderosos, também ameaçados com essas ameaças militares dos americanos. Mas também tem um presidente, um ex-guerrilheiro, Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro de esquerda, que é muito vocal nas suas posições contra o Trump. Ele tem que recuar muitas vezes, porque a Colômbia também é uma economia que, ao contrário do Brasil, depende muito dos Estados Unidos, mas ele já entrou em choque com o Donald Trump por conta dessas ameaças contra a soberania colombiana e também por conta dos imigrantes. Foi o governo que mais reclamou publicamente, e depois acabou tendo que voltar atrás, do tratamento que o presidente Donald Trump tem dado aos imigrantes que não têm os papéis para ficar nos Estados Unidos, muitos deles deportados de forma muito violenta. O Petro é muito claro com relação a isso. Fora que tem uma agenda muito distinta do presidente norte-americano. Então, como eu disse, a avaliação é, neste momento não se fala, não se imagina uma invasão, até porque não vai ser com 3 destroyers ou contra-torpedeiros que eles vão fazer isso, precisaria de mais coisa, mas é certamente uma tentativa de intimidação desses governos todos. Aqui na imprensa americana, o que se diz é que está havendo uma retomada da doutrina Monroe, né? Que é a doutrina da América para os americanos, que Obama tinha encerrado, e que isso causa calafrios em diversos países latino-americanos, justamente por causa desse histórico, né? De influência do governo americano, inclusive que apoiou golpes na América Latina. E tem uma pergunta aqui, Lori, do João Pedro, que tem a ver com isso. Ele fala